Aleluia. Quero convidar aqui o nosso irmão Lucas. Nessa noite vai estar trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Convidar também o nosso pastor para apresentar ele nas mãos do Senhor. Nessa noite Deus vai estar usando ele. Amém, irmão? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus nós oramos. Pedimos a Tua bênção sobre a vida do Luquinhas, que ele venha trazer do Senhor uma palavra para o nosso coração. Que esta palavra, como uma semente santa e gloriosa, venha cair numa boa terra nesta noite. Que o nosso coração seja esta boa terra, que venha absorver a Tua palavra como semente, e esta semente venha nascer, crescer e frutificar abundantemente. Abençoa o Teu servo e abençoe através dele as nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus para a Tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Sem mais perca de tempo, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Já louvamos, já contribuímos com a casa do Senhor. Agora vamos nos alimentar da palavra. João capítulo 2. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Todos encontraram João capítulo 2? Então se coloque em pé em reverência à palavra do Senhor. Minha tradução pode estar um pouco diferente da sua, mas você poderá mesmo assim estar acompanhando pela sua Bíblia, amém? Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Versículo 7. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Feche sua Bíblia, ainda em pé, vamos fazer mais uma oração a Deus. Senhor Deus, meu Pai, eu te dou graças, porque Tu criaste todas as coisas, Tu és digno de toda honra, louvor, glória, poder e domínio. Deus, estamos aqui reunidos para cultuar a Ti. Esses louvores foram para Ti, ó Senhor. Agora eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa ter liberdade em nosso meio para mover nos corações. Entre no coração de cada um, que a Tua palavra venha como uma espada de 2 gumes e penetre nos nossos corações, Senhor. Que não apenas nós possamos ouvir, mas pôr em prática aquilo que nós formos aprender da parte do Senhor. Eu me coloco na Tua presença como Teu instrumento, Senhor. Usa-me, mesmo que eu não mereça, sendo um falho e pecador. E Tu és santo, mas eis-me aqui, Senhor. Usa-me como Tu queres. Eis-me aqui. Amém? Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Essa passagem é muito bonita, que o apóstolo João nos retrata. O Evangelho de João, se você for ver, é um evangelho muito rico, muito bonito. O capítulo 1 do Evangelho de João é um capítulo muito precioso, muito poético, em que ele revela a natureza de Jesus, mostrando que Jesus não era apenas um homem, mas sim que ele tinha natureza 100% divina e 100% humana. No capítulo 2, João retrata o primeiro milagre que Jesus realizou. Ele e seus discípulos haviam sido convidados a um casamento em Caná, na Galileia.
E chegando lá, houve a cerimônia, só que chegou um certo ponto que acabou o vinho. E então Maria ordenou que os serviçais obedecessem todas as petições de Jesus. E Jesus pediu 6 vasilhas, botijas, vasos de pedra, cheios de água, entre 80 a 120 litros. E eles trouxeram. Jesus mandou, vai servir. Pede para os garçons daquela época servirem. E quando as pessoas começaram a provar, viram que era vinho. E não um vinho ralé, qualquer um, era um vinho bom. Só que o interessante é que muitas vezes nós não entendemos a profundidade dos milagres de Jesus. Todas as coisas que Jesus fez durante seus 3 anos e meio de vida tiveram significado, tanto material, carnal, quanto espiritualmente. Principalmente espiritual, teve consequências muito além do que as consequências materiais. Jesus curou cegos, enfermos, coxos, multiplicou pães, alimentou multidões. Mas também ele transformou aparentemente um milagre simples, mas ele transformou água em vinho. E eu já vi muitos pregadores dizendo que foi um milagre muito sem o porquê, foi um milagre sem nexo, foi um milagre desperdiçado. Mas não. Como seria um milagre desperdiçado? O primeiro milagre de Jesus não poderia ser desperdiçado. E quando nós olhamos, comparando, nós vemos a profundidade que tem o simbolismo desse milagre. Na tradição, hoje, na cultura nossa, nós sabemos, é uma cultura popular, que quanto mais velho o vinho fica, melhor ele fica. Dizem os degustadores, os gastronômicos, as pessoas que entendem. Quanto mais velho o vinho é, melhor o paladar dele. E nós podemos ver aqui que o vinho de Jesus foi o melhor da festa. Então nós podemos ver que o vinho que Jesus transformou, a água que Jesus transformou em vinho, era um vinho maduro, era um vinho velho já, um vinho bom, de qualidade. Mas vamos fazer um paralelo agora, voltando lá em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, ele demorou 6 dias para criar todas as coisas. A terra era sem forma, vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus para criar a terra, a parte seca, os campos, os animais. No 6º ele criou o homem. Nós vemos, Deus demorou 6 dias para criar o mundo. Jesus usou quantos vasos? Me responda, Jesus usou quantos vasos? 6. Interessante isso, né? Quando nós vemos Deus, quando ele cria, em Gênesis 1, em Gênesis 2, ele cria árvores, cria animais, adultos, árvores grandes. Deus cria o homem, Adão e Eva, adultos, ele não cria crianças. Ele cria homem e mulher. Ele já cria seres maduros, seres velhos, experientes. E Jesus, ele transformou a água em um vinho velho, em um vinho experiente. Entenda uma coisa, que nada que Deus faz é por acaso, ou é sem motivo, ou é por bel prazer dele, porque deu na cabeça dele fazer. Nada. Tudo tem um propósito que ele faz. Isso aconteceu há 2000 anos e acontece até hoje. Tudo que Deus faz nas nossas vidas, todo o processo que nós passamos nas nossas vidas, tem um propósito. Então, nesse milagre, o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho, Jesus simplesmente estava dizendo: eu sou o Deus que fez os céus e a terra. Maravilhoso isso. É lindo isso.
Deus demorou 6 dias para criar toda a criação, o universo, as galáxias. E Jesus usou 6 vasos para criar também, apenas da água. Dizendo, dando testemunho, o seu milagre deu testemunho de que ele era o Messias que havia sido predito pelos profetas. Ele era o Deus encarnado, 100% Deus e 100% homem. Se você ver no Antigo Testamento, há aproximadamente 109 profecias sobre Cristo, o Cristo que viria. É descrito onde ele nasceria, por quantas moedas ele seria traído, que ele seria traído pelos amigos dele, que seus pés seriam furados. Foi descrito com uma riqueza de detalhes, se você ver, obrigado. Se você ver em Isaías 53, você vê, parece que Isaías estava aos pés da cruz e apenas descreveu a morte de Cristo, porque você presencia. Talvez você consiga presenciar mais a morte de Cristo em Isaías 53 do que nos próprios evangelhos, descrevendo de tão profundo que foi esta profecia. E dessas 109 profecias, Jesus cumpriu todas. E no seu último dia, nas 24 horas, últimas 24 horas de vida dele, ele cumpriu 25 profecias. Se nós formos fazer a porcentagem, a probabilidade de apenas 11 dessas profecias se cumprirem na vida de alguém aleatoriamente, por coincidência, será a mesma probabilidade de eu jogar uma chave desse tamanho nos oceanos e dar para você um mergulho só para você achar ela. Ou seja, beira o impossível. Só não é impossível porque aconteceu na vida de Cristo. E a partir desse momento, a partir do casamento em Caná, que ele multiplicou a água, que ele transformou a água em vinho, nós vemos que ele começa a fazer milagres, ele começa a ensinar. Durante os seus 3 anos e meio, ele aproveitou, foram 3 anos e meio bem aproveitados, porque ele ensinou muito mais do que os profetas haviam ensinado em 2000 anos. Ele ensinou em 3. Ele interpretou as leis do modo que era devido, não apenas como era agradável. Só que um dia, ele estava lendo Isaías. Ele foi no templo, leu Isaías. E ele deu a entender que ele era o cumprimento dessa profecia. Só que eles não aceitaram. Porque a palavra de Deus é loucura para aqueles que não sabem. Se você olhar para os céus, para a terra, se você entrar no site lá do Hubble, o telescópio da NASA, e você ver as fotos que tem do universo, e ver a riqueza de detalhes, a grandiosidade, você vai poder compreender 0,00010% do que é Deus. Porque a Bíblia fala que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É impossível negar a existência de Deus. É impossível. É impossível você olhar para os céus, para a criação, para os animais, para os seres viventes. É impossível você olhar para você mesmo, ver como o nosso organismo funciona e dizer que nós somos fruto de mero acaso. É impossível. É necessário ter muito mais fé para dizer que Deus não existe do que dizer que Ele existe. Jesus, todas as vezes que Ele fez milagres e obras, Ele deixou uma mensagem. E através dos seus milagres, eles autenticaram a sua mensagem, mostrando que aquilo era a verdade e que Ele era enviado por Deus. Se você ver em João 3, o próximo capítulo, Nicodemos fala para Jesus que ele sabia que se o homem não estivesse com Deus, se Deus não estivesse com ele, não teria como fazer tais milagres. Tais milagres testificavam que Jesus era quem Ele dizia ser. Ele não dizia ser apenas um profeta, Ele não dizia ser apenas um líder revolucionário judeu. Ele dizia ser o Deus vivo, o único Salvador. E é isso que nós devemos entender, que através das nossas forças, o pastor disse aqui, nós não devemos confiar no nosso dinheiro. O dinheiro é corrompido, ele se corrói
pela traça, pela ferrugem, os ladrões roubam. Nós não devemos depositar nossa confiança, depositar toda a nossa vida em algo que apenas se você riscar um palito de fósforo queima. O dinheiro é isso, é maleável, é passageiro. Mas Jesus não. Jesus, ele é eterno. Ele se fez homem. Ele tomou a forma humana, ele se despiu de toda a sua glória. Eu já disse aqui, o termo filho de Deus não é que Deus teve uma esposa e nasceu Jesus. Quer dizer que Jesus tinha a mesma essência de Deus. Jesus era Deus. Porque assim como se eu tiver um filho, ele vai ser humano. Se Deus tem um filho, o filho dele é Deus. Jesus é Deus e fora dele não há outro. Só que temos que entender que não são pelas nossas obras que somos salvos. Não é pela nossa beleza que nós somos salvos. Não é pela nossa altura, pelo nosso peso. Ou pelo seu dinheiro, a sua conta bancária que você é salvo. Você é salvo por livre, espontânea vontade de Deus. Ele te dá de graça isso. Basta você aceitar. O preço já foi pago. Jesus veio, padeceu. Em sua natureza humana, ele sofreu. Ele passou as mesmas tentações que eu e você passa todos os dias. Ele sofreu, mas ele foi vencedor. E através dele nós podemos ser vencedores. Se Jesus teve o poder de criar tudo que há, se ele teve o poder de criar o tempo, a matéria e tudo que há, o espaço físico, ele tem poder para ser o seu Deus. E único. Ele não precisa de ajuda. Ele é o único, suficiente. Mas ele é um ser educado. Deus, ele não vai fazer chantagem com você e falar, viu, ou você me adora ou isso. Não, ele deixa você escolher, ele te dá um livre-arbítrio. Ele te dá escolha, você pode escolher ele, você pode não escolher. Terão consequências. Mas você pode escolher. Em tudo que nós fazemos, há preços a ser pagos. Tudo. Não há nada. Quando alguém te dá uma coisa, essa pessoa pagou o preço no seu lugar, para ela poder estar te presenteando. Em tudo há preço a ser pago. E não há um preço maior do que aquele que Jesus pagou por nós. Morte de cruz. Ele recebeu sobre ele toda a ira de Deus, a ira que era destinada a mim e a você. O inferno desceu nele, a ira de Deus desceu nele, ele suportou as dores, com os nossos pecados em cima dele. Mas a morte e o inferno não puderam segurá-lo no sepulcro, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. O seu Deus não é um Deus morto. O seu Deus ressuscitou, está vivo e está no nosso meio hoje. Basta você clamar por Ele. Por isso não há obras que nós podemos fazer para nos salvar. Paulo diz isso claramente em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não se glorie por ser salvo, se glorie por conhecer a Cristo e compartilhe isso com os outros que não conhecem. Só Jesus, como eu disse, João 14,6, Jesus diz claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não diz, eu sou um dos caminhos, uma das verdades, uma das vidas. É um pronome definido, Ele é único, fora dele não há outro, meu irmão. Você pode procurar onde você quiser, fora dele não há outro. Ele é a única verdade, tudo que foge dele é mentira, e a mentira traz morte. Lucas, mas é muito difícil ser crente, porque nós temos que negar todo o nosso desejo. Você acha que Jesus fez o quê? Você acha que é lógico que ele quis, porque ele nos amou, mas você acha que precisava ele descer aqui? Você acha que ele tinha alguma obrigação de se fazer homem e morrer no nosso lugar? Ele não tinha nenhuma obrigação. Ele muito bem poderia deixar a gente perecer nos nossos pecados, nos nossos erros.
Mas por amor Ele desceu aqui, um amor que supera o meu e o seu entendimento. Um amor intransponível, intraspassável, que nós não conseguimos medir a altura, a profundidade ou a largura dele. Esse é o amor de Deus tem por você, meu irmão. E não há nada que você possa fazer para que Ele não te ame. E não há nada que você possa fazer também para que Ele te ame mais. Ele ama todos igualmente. Ele não faz acepção de pessoas. Mas você tem que deixar as suas velhas práticas para trás e seguir um novo caminho. Deus tem coisas novas para você. A Bíblia fala: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não fala que metade das coisas se fizeram novas, outras continuaram velhas. Não fala que a sua área emocional se fez novo, o resto fez velho. Tudo. Deus não quer você apenas sua área emocional, Deus não quer apenas sua área sentimental, Deus não quer a sua área apenas financeira, Deus quer tudo, Deus quer você inteiro para Ele. Deus não é um Deus de distância, Ele é um Deus de perto. Ele não é um Deus cultuado que parece que você está falando com uma parede, frio, que não te responde. Ele é um Deus de perto, que gosta de falar com você. Ele quer intimidade conosco. Ele quer intimidade conosco. Como está o seu nível de intimidade com Deus? Reflita nisso. Como está? Não apenas reflita, ponha em prática. Se você vê que está em algum erro, mude. Mas reflita, como está o seu relacionamento com Deus? Será que ele está frio como Filadélfia? Como Laodiceia, desculpe. Será que ele está morno como Laodiceia? Será que você está vindo na igreja professar a Deus apenas com a sua boca, mas o seu coração está longe? Deus quer verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e que o amem de todo o seu coração e de toda a sua mente. Lucas, mas eu creio em Deus. Tiago fala que até os demônios creem. Isso não basta. Crer em Deus apenas não basta. O diabo crê em Deus. Os demônios creem em Deus e tremem. Deus não nos chamou para termos um relacionamento superficial com Ele. Ele quer profundidade conosco. Assim como nós, quando estamos apaixonados pela nossa esposa ou pelo nosso marido, nós queremos estar perto, conhecer mais dele, saber os gostos, aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta. Nos dedicamos a essa pessoa. E é a mesma coisa com Deus, temos que nos dedicar a Deus. O Deus que fez os céus e a terra. Você tem noção que é isso? Um Deus que criou todas as coisas se importa com você e comigo. Ele se importa comigo e com você. Ele se importa, Ele não está de braços cruzados, Ele não está com os olhos tampados ou com os ouvidos tampados. Ele se importa com você. E tudo o que Ele faz tem um propósito. Tudo. Nada que acontece na sua vida é por acaso. Quando você encontra aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, não é por acaso. Deus está colocando ela na sua vida para você falar dela. Porque esse é o nosso dever, falar de Cristo aos outros. Porque Ele é a verdade, e a verdade liberta. Nada Ele faz por acaso. Lucas, mas por que eu passo por certas situações? Porque Ele nos lapida, Ele nos prova no fogo, para que nós possamos crescer em graça, em conhecimento com Ele, para que nós possamos aprender com Ele. Aprender a negar o nosso eu, aprender a deixar as coisas materiais e nos dedicar a Cristo. Porque muitas vezes nós somos idólatras. Nós idolatramos o dinheiro, nós idolatramos nossos bens, nós idolatramos nossos familiares acima de Deus. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus, nada pode tomar o lugar de Deus. Nada. Nada. Lucas, mas você disse que não tem salvação fora de Cristo, mas meus parentes não são salvos. Então pregue enquanto há tempo.
seja um testemunho vivo enquanto há tempo. Porque ou a morte virá e ceifará a nossa vida um dia, ou antes Jesus voltará. Não tem a terceira alternativa. Então pregue para eles. Porque o inferno não foi feito para nós, foi feito para Satanás e seus anjos. Deus não quer isso. Você quer cortar o coração de Deus, é Ele ver uma alma indo para o inferno sem salvação. Então busque conhecimento em Cristo. Busque saber quem é Deus, o que Ele tem para a sua vida. O maior mandamento que Jesus deixou é: ame a Deus de todo o seu coração e todo o seu entendimento. Não apenas sentimentos, você tem que entender a Deus. Lucas, eu creio em Deus, você conhece Ele verdadeiramente. Você sabe falar de Deus, você conhece a palavra dEle. Porque esse livro aqui não foi escrito por homens. Foi escrito por mãos de homens, mas eles estavam inspirados, palavra por palavra, estava inspirada. Se você abrir aqui os 5 primeiros livros, em Gênesis, se você contar a primeira letra e encontrar mais 50, seguindo esse processo, você vai ver a palavra formando Torá, que são os 5 primeiros livros, Torá, Gênesis e Êxodo. Deuteronômio e Números. Se você fizer o mesmo processo, vai estar ao contrário a palavra Torá. E se você for em Levítico, vai estar escrito Yahvé. Os dois estão apontando para Deus. Deus é a centralidade. O homem não consegue fazer isso. O computador não consegue fazer isso. E assim como Deus é a centralidade aqui da Bíblia, Ele tem que ser a centralidade das nossas vidas. Nós devemos comer, beber, respirar, existir, nos mover para a honra e glória de Deus. Porque Ele se entregou no Calvário por mim e por você. Não há amor maior do que dar a vida por seus amigos. Jesus disse isso. O bom pastor dá a vida pelos seus amigos, pelas suas ovelhas. A graça está assim para você. Jesus está de braços abertos, te oferecendo a graça, te oferecendo a salvação. Deposite a sua confiança nele. Ele é o Todo-Poderoso e fora dele não há outro. Pense nisso. Ele é o único e verdadeiro. Único. Se coloque em pé nessa noite. Santo é o nome do Senhor. E a Bíblia fala que quando Jesus estava prestes a morrer, Ele grita: está consumado. Isso significa que todos os meus pecados, tudo aquilo que Satanás poderia apontar o dedo na sua cara e falar: está vendo? Você é fraco, eu venci. Quando Jesus fala está consumado, Ele rasga toda a nossa dívida. Ele toma sobre si as nossas dívidas. Ele toma sobre si os nossos pecados. Ele toma sobre si o preço que nós deveríamos pagar, que é a ira de Deus, a condenação eterna. E Ele pega a justiça dele, a santidade, e Ele crava no nosso peito, quando Ele diz está consumado. E depois de 3 dias, quando Ele ressuscita, Ele dá testemunho que assim como Ele ressuscitou, aqueles que estão em Cristo não irão sofrer da morte eterna. Mas mesmo se nós morrermos, se estivermos em Cristo, iremos ressuscitar. Estamos vivendo os últimos dias. Jesus está às portas. Ele está às portas. Então dedique o seu tempo a Cristo. Dedique a sua vida a Cristo. Dedique a sua juventude a Cristo. Dedique o seu casamento a Cristo. Dedique os seus filhos a Cristo. Dedique o seu intelecto a Cristo. Assim como Ele dedicou a sua vida a nós.
assim como o noivo dedicou a vida pela sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Mas é necessário que nós estejamos imaculados, ataviados, pronto para quando o noivo vier, para ele vir e nos levar. Lá não haverá mais choro, morte, dor, pranto, porque tudo se fará novo. Aleluia. Tudo isso aqui vai passar, meu querido. Todos os sofrimentos da terra, eles não são comparados à glória que será eterna, durável, para sempre. E a eternidade será pouco para nós conseguirmos conhecer a Deus. Feche seus olhos nessa noite. A Bíblia fala que enquanto estivermos vivos, há tempo de arrependimento. Mas depois que passarmos pela morte, virá apenas o juízo. E não teremos mais oportunidade de mudarmos a nossa escolha. Só existem dois caminhos. Os largos e a maioria levam à condenação. Jesus é o único caminho que leva à salvação. Vamos estar orando. Senhor Deus, meu Pai, eu te agradeço pelas tuas misericórdias sobre a tua igreja. Oh Deus, tu és tão digno, tão maravilhoso. Oh Deus, mesmo nós não merecendo a tua graça, mesmo nós não merecendo o teu sacrifício, o Senhor veio e se entregou por nós. Mesmo nós ainda falhos e pecadores, mesmo quando nós havíamos rejeitado a Ti, o Senhor nos amou primeiro. Aleluia. Oh Deus, a Ti damos graças. E eu te peço pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite, que o teu sangue possa remir a vida de cada um, e que nada possa abalar a fé deles, Senhor. Não importa as circunstâncias que eles estiverem passando, que eles possam entender que tudo que o Senhor está permitindo na vida deles é para o crescimento deles, Pai. Oh Deus, venha sobre a vida de cada um, e eu repreendo no nome de Jesus todo agir de Satanás, toda seta, todo o desânimo que venha por vir nos corações, caia por terra agora, no nome de Jesus. Seja quebrado todo laço, todo pacto feito, toda mandinga, toda macumba, tudo seja quebrado agora, pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, porque maior é o que está conosco, do que aquele que está no mundo. Senhor, Espírito Santo de Deus, enche os corações de cada um que está aqui, de ousadia, para que nós possamos testemunhar o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua fidelidade, que o Senhor salva, cura, liberta, em nome de Jesus, e que cada um aqui possa ser instrumento em tuas mãos, para saquear o inferno, e pregar a tua verdade, para pregar o teu amor, porque as portas do inferno não irão prevalecer contra a tua igreja. Nós somos a tua igreja, tu és o nosso cabeça. Esteja conosco, Senhor. Que 2015 eu profetizo sobre a vida deles sejam anos de vitória, de conquista, que essa igreja possa colher almas para Cristo e possa tomar das garras do inferno as almas que estão lá fora e que tragam para o reino dos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém.